Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Aqui é novamente o reverendo Marcelo Lemos. Eu estive um pouco afastado desse projeto por motivos de saúde, mas hoje estamos retomando as gravações, retomando os trabalhos e quero agradecer a você pelas suas orações, pelas suas intercessões. Graças a Deus temos muitos amigos, muitos irmãos e irmãs que estão sempre aí sendo coluna de oração na nossa vida, tanto na minha vida pessoal quanto na vida de toda a minha família. Muito obrigado a você e quero deixar o meu agradecimento também ao nosso amado Deus, que através de Cristo Jesus nunca nos deixa desamparado. Eu estou devendo a vocês a lição de número 9. Então hoje nós estamos gravando duas lições, a de número 9 e a de número 10, e ambas estarão sendo publicadas no canal hoje mesmo. A lição de número 9 traz como tema regozijando no Senhor. E eu tenho enfatizado com vocês aqui no canal o fato de que a carta de Paulo aos Filipenses tem como uma das suas principais características a alegria, a felicidade, esse regozijo, esse contentamento que o cristão tem, ele pode ter, ele deve ter em Cristo Jesus. E o texto sugerido para a nossa leitura é Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 2 e depois do 17 ao 18. Não significa que você deva ler somente esses versículos. O ideal é que você leia toda a pericope, todo o capítulo 2, de preferência. E outra dica que eu dou: sempre leia as lições da revista em casa, no seu quartinho, na sua sala de estudo, na sua mesa de estudo, no seu sofá, não importa. Para que na hora da palestra, principalmente aquelas palestras presenciais, na sua igreja, na escola dominical, na sua célula, facilite a vida do professor. Mas vamos à leitura. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. E ainda que seja oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo, ou seja, me alegro, me regozijo com todos vós. E também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Então aqui, novamente, Paulo retoma o tema da alegria, o tema do contentamento com Deus. Como eu disse a vocês, estou devendo já há uma semana essa aula de número 9. E nós fizemos essa pausa por um problema de saúde. Nós acabamos ficando alguns dias sem trabalhar ou trabalhando metade do tempo. E quando a gente passa por esse tipo de situação, por decepções, por enfermidades, por lutas, falta de voz e outras adversidades que a vida nos traz, é natural que a gente se sinta abatido, se sinta entristecido, abandonado. E dependendo da gravidade do problema, da gravidade da situação, também podemos ser tentados a desistir. Podemos ser tentados a abandonar a fé, a não confiar na mesma medida que antes na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, nas promessas da palavra de Deus. Porém, quando a gente observa o uso da palavra alegria, contentamento, folgar, regozijar, na carta aos Filipenses, a gente observa que para Paulo a alegria cristã independe das circunstâncias. Eu sei que isso não é algo fácil. Essa não é uma palavra simples de ser aceita, porque naturalmente nós temos reações como seres humanos. Nós ficamos tristes, ficamos decepcionados, nós duvidamos, nós temos medo, sentimos desânimo, ficamos doentes.
não é? Ficamos fracos, tanto fisicamente quanto emocionalmente, espiritualmente. Estas são reações, de certo modo, naturais a nós que ainda estamos nesse mundo de pecado e de dor. Nós ainda fazemos parte de uma forma ou de outra desse mundo. Mas existe também este chamado, essa vocação cristã para o contentamento, e essa vocação ela não depende das circunstâncias. Inclusive é uma das perguntas que a revista ela traz para nós, se eu não me engano, é a última pergunta. Ela fala assim, ó, nossa alegria em Cristo precisa depender das circunstâncias? Não. Podemos e devemos aprender com o exemplo de Paulo e dos cristãos de Filipos. A verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento está em Cristo. E eu sempre gosto de frisar com vocês aqui, vocês vão até enjoar de ouvir isso, que quando Paulo escreve essa carta cheia de alegria, cheia de esperança, cheia de contentamento, ele está preso. E ele corre, de certo modo, até um risco de morrer, né? Porque as prisões na época não eram como hoje. Hoje você é detido, julgado, e aí você vai ser preso para cumprir a sua pena. Aí você está ali na cadeia apenado, cumprindo a punição que a sociedade acha que você merece pagar. Mas nos tempos bíblicos não era bem assim. Nos tempos bíblicos você era preso e ali você ficava preso até o seu julgamento. Hoje no Brasil, com tanta injustiça social, com uma justiça extremamente morosa, isso acontece também. Você tem presos aí 1 ano, 2 anos. Eu já vi preso quando eu fiz faculdade de Direito, com 3 anos e meio, sem julgamento e, segundo a nossa Constituição, presos ilegalmente. Porém, o ideal não é isso. O ideal é que a pessoa seja detida, vai ter o inquérito, ela vai ser investigada, julgada, depois de condenada é que ela cumpre a pena. Então, teoricamente, é assim que funcionam os sistemas legais hoje, na maioria dos países pelo menos, mas na época era um pouco diferente, como eu disse. Então você era preso, fosse numa prisão, com um carcereiro e tudo, ou fosse uma prisão domiciliar, você era detido e esperava o seu julgamento. O resultado do seu julgamento é que seria a pena propriamente dita, não era bem a prisão. A prisão antecedia a pena. A sua pena podia ser chicotadas, 40 chicotadas, 30 chicotadas, dependendo da sua ofensa. Você podia perder os seus bens, você poderia ser desterrado, ou seja, expulso do seu país, da sua nação, até do império. Ou você podia sofrer a pena de morte. Então, quando Paulo está preso, ele está sob uma ameaça de perder a sua própria vida. E é por isso que ele diversas vezes introduz esse assunto. Ele fala assim, olha, porque para mim o viver é ganho, para mim o morrer é ganho, para mim o viver é Cristo, para mim o morrer é Cristo. Ou seja, ele está na corda bamba, ele não sabe o resultado final dessa prisão que ele está enfrentando. E mesmo assim, como nós temos visto, a carta está repleta de alegria e de contentamento. Então a lição 9 ela nos traz, um aprofundamento maior nesse tema, que é o regozijar-se com o Senhor Jesus. E aí, quando a gente observa a presença dessa alegria na carta aos Filipenses, você vai observar que ela aparece em diversos contextos e situações. Por exemplo, Paulo fala sobre a oração com alegria. Está em Filipenses, capítulo 1, versículo 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Nem sempre nós pensamos em associar alegria e oração, oração e alegria. Eu desconfio que muitos de nós lembram-se de orar quando algo vai mal. Quando há uma enfermidade, quando há uma injustiça, quando vem um desemprego.
Aí na tristeza, na dor, na angústia, nós nos lembramos de Deus e nos lembramos da oração. Mas aqui Paulo, ele fala que ele sempre com alegria faz oração por eles em todas as súplicas que ele realizava. É a ideia de que a felicidade, a gratidão também são motivos para orar ao Senhor. Então, essa é a primeira associação que eu gostaria de destacar aqui. Oração com alegria. Paulo também destaca a alegria da comunhão cristã. Filipenses 1, 24, versículo 24. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. E aí, um pouco adiante, no capítulo 2, no versículo 12, eu separei aqui que ele diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, que é o texto que a gente leu aqui no início da revista, que é a leitura em classe sugerida pela lição. Ou seja, aqui Paulo está se referindo à alegria produzida pela comunhão cristã, pelo convívio entre os irmãos. E quando ele diz assim, porque às vezes algumas pessoas imaginam quando ele fala, olha, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação, se há entranháveis afetos, esse se a pessoa interpreta que é uma opção. Talvez exista, talvez não exista. Paulo está dizendo aqui, olha, talvez vocês sintam isso, talvez vocês não sintam. Não. De certa forma, uma linguagem figurada que ele usa para chamar a nossa atenção. Porém, se você observar o contexto, Paulo está partindo do pressuposto de que não é um si. Isso é uma realidade. E aí, então, ele usa essa realidade para provocá-los. Provocá-los a quê? A viverem essa consolação, essa comunhão, esses entranháveis afetos, essa alegria, esse contentamento que é produzido pela comunhão cristã, pela comunhão dos crentes uns com os outros. E aí eu gosto de usar uma ilustração que é a seguinte: todos nós somos como que porcos espinhos. E à medida que a gente tenta se aproximar um do outro, a gente vai se machucando pelo caminho. Então, daí vem o grande desafio de experienciar isso que Paulo fala, a alegria na comunhão cristã. E é interessante que Paulo fala de entranháveis afetos. Hoje, nossa sociedade extremamente científica ou cientificista, ela imagina compreender tudo que diz respeito ao corpo humano, como se o corpo humano fosse uma máquina e nada mais. E aí, uma das ideias que nós temos hoje, do ponto de vista científico, é que os nossos sentimentos, eles nascem do cérebro. É simplesmente alguma reação química positiva, negativa, baseada aí em memórias, ou seja lá o que for, e que produz reações como o amor, o desejo, o ódio, a alegria, a tristeza, enfim. É uma máquina que pode estar funcionando bem, pode estar funcionando mal. Porém, dentro da visão bíblica, o ser humano ele é um ser integral, ele é um ser holístico. E a Bíblia constantemente vai colocar não o cérebro como o centro das nossas emoções, mas o coração e as nossas próprias entranhas. Entranhas, né? Sabe quando você vai no açougue e aí você fala assim, olha, eu quero, em alguns estados fala assim, eu quero os bofes do animal, né? Eu quero os miúdos do animal. Então são as entranhas, são as tripas, são os intestinos, a bilis. Então as escrituras elas usam essa figura de algo que nasce de dentro, vem de dentro para fora, de baixo para cima, né? Essa visão.
das Escrituras para descreverem algo que nasce do mais profundo do ser humano. Não é que as Escrituras imaginem que as tripas, o fígado, o coração fisicamente, os intestinos fisicamente sejam a fonte dos sentimentos. Não é isso. A ideia, porém, é de algo que vem do mais íntimo, de algum fogo, alguma chama que exista no íntimo do ser humano, e nasce isso. Nasce o amor. Nasce a alegria, nasce a compaixão. Da mesma forma, nasce também o ódio, a tristeza, a amargura. Então, o que tem dentro do homem é que se revela. E é o que está no mais íntimo, no mais profundo do ser humano. Então a Bíblia não é racionalista, sabe, essa ideia de que é uma máquina que se estiver funcionando bem aqui, vai haver uma reação química e tal. A Bíblia ela é muito mais fenomenológica, sabe, quando você tem aquele medo e aí o intestino parece que vai soltar, aí você usa aquela expressão que eu não vou repetir aqui, mas é o que? É um sentimento, é uma sensação que dá aqui, ó. Ou quando você se apaixona por alguém, essa sensação, ela nasce aqui. E as Escrituras usam isso para expressar esse amor cristão, que é um amor cristão que nós devemos ter, inclusive pela comunhão uns com os outros. Algo íntimo, algo profundo, algo que só o Espírito Santo pode efetivamente operar nas nossas vidas. E outras associações que a lição faz. Por exemplo, em Filipenses 2, 17 a 18, Paulo vai associar a alegria ao sacrifício que se faz pelo Evangelho, que se faz por Cristo. Então ele se alegra, ele se regozija por todos. Por quê? E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Aí você fala, por isto mesmo o que é? Você volta no mesmo versículo no início, Paulo está falando que ele estava sendo oferecido como libação. Ele estava sendo oferecido como um sacrifício pelo Evangelho, por Cristo. Agora, como que você pode se alegrar no sofrimento por Cristo, por estar sofrendo por Cristo? Então esse também é um desafio que nos é proposto pela carta aos Filipenses. Essa alegria de se sacrificar por Cristo e uns pelos outros, irmão pelo irmão. Esse é o verdadeiro amor. E também a alegria de servir ao povo de Deus. Paulo, constantemente nesta carta aos Filipenses, ele vai falar da alegria que ele tem de servir essa igreja. O seu próprio exemplo de vida, o seu próprio exemplo pessoal aqui está demonstrando que no sofrimento, em toda a diversidade que ele enfrenta, ainda assim ele está alegre em servir esses irmãos, e ele intima essa igreja a continuar servindo uns aos outros também. Então você observa que na carta aos Filipenses, essa alegria é algo constante e, em primeiro lugar, Paulo se alegrava e ele convida essa igreja a fazer o mesmo, independentemente das circunstâncias. Segundo lugar, nós vemos que a alegria de Paulo estava fundamentada na graça de Deus. Inclusive, ele fala isso em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 7, ele vai dizer assim: vós fostes participantes da minha graça. Ele está feliz por quê? Porque vós fostes participantes da minha graça. Então ele está sofrendo, e até o sofrimento ele entende como parte da graça de Deus, como parte do amor de Deus. Isso também é um desafio muito grande para nós, porque uma coisa é você reconhecer o amor de Deus, a graça de Deus, quando tudo vai bem. Quando as coisas começam a se complicar, é mais difícil para nós aceitarmos e sermos capazes de identificar esse amor e essa graça de Deus. Mas para Paulo isso era uma realidade muito presente. Então ele está alegre, e ele está alegre porque ele fundamenta a sua vida na graça de Deus. As coisas estejam indo bem ou não. Uma terceira lição é que Paulo se alegrava nas pessoas. Paulo se alegrava na comunhão. Paulo se alegrava, então, em ter comunhão com as outras pessoas. Ele se alegrava em servir as pessoas. Ele se alegrava com o sucesso espiritual, o avanço espiritual, o progresso espiritual das outras pessoas. E aqui há uma fonte muito grande de decepções e descontentamentos para nós
no mundo de hoje e, infelizmente, dentro da igreja atual também. Muitas vezes nós não conseguimos nos alegrar com aqueles que se alegram. Às vezes a gente até chora com aqueles que choram, porque isso nos lembra que talvez nós não estivéssemos chorando. Então chorar com os que choram, às vezes a gente consegue, mas e alegrar com quem se alegra? E se regozijar com o progresso do outro, com o avanço do outro, com o ministério que o outro recebeu de Deus? Paulo tem tudo isso no seu ministério. Ele está feliz com a felicidade dessa igreja e ele busca trabalhar constantemente pela felicidade dessa igreja. Em Filipenses capítulo 1, no versículo 19, ele diz o seguinte: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo vosso socorro pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então Paulo, ele está dizendo que esse progresso da igreja, o fato da igreja estar com ele, estar junto com ele, ser uma igreja santa, ser uma igreja dedicada a Deus, ser uma igreja dedicada ao ministério, ele se alegrava. Isso era salvação também para ele. Ou seja, quando o outro chora, a tristeza também é minha. Quando o outro se alegra, a alegria também é minha. Quando o outro progride no evangelho, eu estou também progredindo e avançando com ele. Quando o outro cai, eu também caio. Imagine se todos nós conseguíssemos adquirir essa dimensão da alegria da comunhão cristã, a ponto de entender que quando meu irmão sobe um degrau, eu subi com ele. Mas quando meu irmão cai, quando meu irmão regride, quando meu irmão fracassa na fé, eu também fracassei. Eu fracassei como irmão, eu fracassei como companheiro de jornada, eu fracassei como pai da fé daquela pessoa, dependendo da situação. Então, é essa disposição de se alegrar também com aqueles que se alegram. No mundo cheio de competição, de inveja, é muito difícil encontrar aqueles que de fato se alegram uns com os outros. Por fim, quero enfatizar que a carta de Paulo aos Filipenses é uma expressão bem elaborada de gratidão e de alegria. Nessa lição, nós aprendemos um pouco mais sobre a necessidade da nossa alegria e do nosso contentamento em Cristo ser uma constante na vida, independente das circunstâncias. E eu quero me despedir de você nesse vídeo, solicitando que você se inscreva no nosso canal, dê o seu gostei, o seu like nesse vídeo e, por favor, compartilhe o nosso conteúdo e eu já estou voltando com a lição de número 10. Deus abençoe você.